Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será História, Introdução e Conceito. História é uma palavra de origem grega que significa pesquisa. Conceitualmente, história é uma ciência que se ocupa de investigar os acontecimentos do passado para compreender o presente. O objetivo dessa investigação do passado é fornecer aos indivíduos da atualidade fundamentação para os grandes desafios de seu tempo. Ou seja, estudamos história para que possamos desenvolver uma consciência crítica da realidade que nos permita qualificar nossa cidadania. A história serve, portanto, para explicar que todos juntos somos sujeitos históricos porque somos capazes de mudar a realidade em que vivemos. Por exemplo, quando estudamos as guerras antigas em nome de religiões, percebemos o quanto precisamos de tolerância religiosa para o bem das pessoas. Quando estudamos as diferentes formas de exploração ocorridas no passado, como a escravidão, por exemplo, percebemos o quanto diversos grupos sociais foram prejudicados com essa prática e o quanto precisamos lutar para mudar as consequências desse passado. Tudo isso mostra que o principal elemento transformador da história é o sujeito histórico, que somos todos nós, desde que apresentemos as seguintes características. 1. A consciência histórica. É um fenômeno que ocorre quando as pessoas percebem que fazem história em suas vidas cotidianas, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua comunidade, na sua religião, no seu grupo de amigos, etc. Ação coletiva. Uma pessoa sozinha não é capaz de mudar a história. Nem mesmo reis absolutistas ou ditadores possuem essa capacidade. Quem de fato faz a história são sujeitos coletivos. Podemos interpretar isso no poema de Bertolt Brecht, Pergunta de um Trabalhador que Lê. Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? No livro está o nome de reis. Os reis carregavam as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casa da Dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? O primeiro investigador histórico foi Heródoto, na Grécia Antiga, quando ele escreveu a obra com o nome de História, no sentido de pesquisa, narrando a guerra entre gregos e persas, guerras médicas ocorridas no século V a.C. Por esse motivo, Heródoto é considerado o pai da história. Porém, muitos críticos questionam os métodos de Heródoto e consideram que outro autor grego, Tucídides, foi o primeiro a usar método adequado para a pesquisa histórica, quando ele escreveu uma obra sobre a guerra entre Atenas e Esparta, ocorrida também no século V a.C. Esse método adequado era um método científico e que existia embrionariamente na obra de Tucídides, mas que só se desenvolveu no século XIX. O intelectual positivista Auguste Comte dizia que não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história. Nós devemos entender que a história é um processo permanente de transformações sociais, ou seja, ela não é um conjunto de fatos isolados uns dos outros, sem nenhuma conexão possível. Pelo contrário, ela é um processo onde os fatos estão conectados, influenciando uns aos outros. Esse processo muitas vezes leva a revoluções, que podem ser entendidas como mudanças radicais da sociedade, onde surge um novo mundo destruindo o velho. O melhor exemplo é a Revolução Industrial, onde a indústria transformou o mundo, fazendo até mesmo desaparecer a importância de antigas práticas. Ciências auxiliares da história. Diversas ciências auxiliam no estudo da história. Entre elas estão a antropologia, que estuda o ser humano, sua cultura e as diferentes destinações de família, de propriedade, os diferentes idiomas, etc. A heráldica estuda os brasões. A paleontologia estuda os fósseis. A numismática estuda as moedas e medalhas antigas. A arqueologia estuda a cultura material dos povos antigos. A paleografia estuda as escritas antigas. A psicologia estuda o comportamento humano nas diferentes situações. Contagem do tempo. Na história existe o tempo histórico e o tempo cronológico. Tempo histórico é aquele marcado por grandes acontecimentos que influenciam toda uma coletividade. Por exemplo, as revoluções, a era dos descobrimentos, o imperialismo, etc. Tempo cronológico é a contagem objetiva do tempo sem nenhuma relação com outros acontecimentos, de tal forma que é possível as pessoas viverem o mesmo tempo cronológico e estarem em tempos históricos diferentes. Por exemplo, muitas tribos indígenas da América do século XXI estão no mesmo tempo cronológico da tecnologia da informática, mas o tempo histórico específico é o das sociedades primitivas. Curta duração, média duração e longa duração. Os historiadores trabalham com o conceito de duração do tempo da seguinte forma: curta duração. Estude acontecimentos que ocorrem em pequeno intervalo de tempo, como uma eleição presidencial, uma greve, um campeonato esportivo, etc. Média duração. Estude acontecimentos conjunturais que podem demorar décadas, mas que são possíveis de perceber sua diferença em relação a outros momentos históricos de média duração. Por exemplo, o regime militar do Brasil teve uma média duração, 21 anos,
e quando damos esses períodos, é possível caracterizar sua diferença em relação ao período atual de Estado Democrático de Direito. Longa duração. Período que pode demorar séculos ou milênios devido a uma estrutura solidamente estabelecida, como por exemplo o feudalismo, que foi hegemônico durante a maior parte da Idade Média, ou o advento do cristianismo, que ainda hoje exerce influência no mundo ocidental. O estudo a longa duração só é possível com uma pesquisa histórica capaz de reunir o maior número possível de elementos que possam explicar as estruturas do período. Calendário. Nada influenciou mais a contagem do tempo do que as religiões. Os povos antigos contavam o tempo para saber a época das chuvas, das colheitas e para preverem possíveis secas ou inundações. Eles associavam essas coisas à vontade dos deuses ou espíritos. Por isso, os calendários seguem a lógica religiosa e cada povo contava o tempo de acordo com sua religião. Vejamos alguns exemplos que chegaram aos dias atuais. Calendário judaico. Um dos mais antigos ainda hoje utilizados, o calendário judaico é um calendário lunisolar, ou seja, os meses são baseados nas fases da lua e usando no movimento do sol, de tal forma que eles têm anos de 12 meses e às vezes têm anos de 13 meses. O marco inicial do calendário judaico é a criação de Adão, que teria ocorrido no ano de 3760 a.C. Portanto, em 2020, os judeus estão no ano 5780. Calendário muçulmano. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da Hégira, ou seja, da saída do profeta Maomé de Meca para Yatreb, que passou a se chamar Medina, a cidade do profeta. Tal fato ocorreu no ano de 622 da era cristã. Portanto, em 2020, os muçulmanos estão no ano 1398. Calendário chinês. O calendário chinês também é lunisolar, ou seja, baseado nas fases da Lua e no movimento do Sol. O marco inicial é o ano 2697 a.C., quando foi estabelecido pelo imperador Huangdi um sistema de ciclos correspondendo a 12 anos, cada um simbolizado por um animal: rato, touro, tigre, lebre, dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galo, cão e porco. O ano de 2020 no calendário chinês corresponde ao ano 4718 no calendário chinês, o ano do rato. É, portanto, o início de um novo ciclo. Calendário cristão. O calendário usado no mundo ocidental é o calendário cristão, cujo marco inicial é o nascimento de Cristo, ocorrido no ano 1. Não existe ano zero, de tal forma que um século começa com o algarismo 1 e termina em 00. Por exemplo, o século XXI começou em 2001 e terminará no ano 2100. Os acontecimentos ocorridos antes do nascimento de Cristo são representados pela sigla AC, antes de Cristo. Os anos posteriores ao seu nascimento podem ser representados por DC, depois de Cristo. Mas isso não é necessário. Por exemplo, se estamos no ano 2021, significa que estamos no ano 2021 depois de Cristo. Vamos observar que na contagem dos séculos utilizamos algarismos romanos. Divisão didática da história. A história, enquanto vida cotidiana das pessoas, não se divide, porque isso não é possível. Podemos dizer que a história teve início com o aparecimento do ser humano na Terra há aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Somente o ser humano é capaz de fazer história, porque ele pode refletir sobre suas ações, racionalizá-las e dar significado. Mesmo que alguns animais tenham o poder do trabalho, como as formigas, por exemplo, que chegam a fazer ações coletivas, e mesmo o pássaro João de Barro, que fabrica sua própria moradia, esses animais não possuem racionalidade e agem por instinto, não sendo capazes de compreender o tempo em que vivem, nem de fazer relações com outros momentos da existência de sua espécie. Por ser um período tão longo de tempo, pelo fato de as fontes serem escassas em alguns períodos e possuir características diferentes em muitos desses períodos, os historiadores fazem a divisão didática, ou seja, apenas com o propósito de ensinar da seguinte maneira. Pré-história, período que se inicia com o aparecimento do ser humano na Terra há aproximadamente 5 milhões de anos atrás e vai até a invenção da escrita, que ocorreu aproximadamente no ano 4000 a.C. Idade Antiga ou Antiguidade, período que se inicia com a invenção da escrita aproximadamente no ano 4000 a.C. e vai até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Idade Média ou Medieval, período que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e vai até a queda do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente em 1453. Idade Moderna, período que se inicia em 1453 com a queda do Império Bizantino e vai até a Revolução Francesa em 1789. Idade Contemporânea, período que se inicia em 1789 com a Revolução Francesa e vem até os dias atuais.